Cenas culturais na TV. Para que essas pessoas estão se preparando tanto? Quem são essas pessoas? Se elas não são atletas, o que elas estão fazendo? Peço uma coisa, falem essas falas como eu as pronunciei. Língua ágil, bem claro. O que ele está fazendo? Ele está representando, está falando um texto, né? Então eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases. E nem cerrem o ar com as mãos o tempo todo. Você é capaz de fazer isso? Não sei. A interpreta, finge que estou alegre, dou risada falsa. Para pedir um empréstimo de banco, eu tenho que interpretar. Todos nós representamos. No dia a dia, no trabalho, na relação com as pessoas, todo mundo sempre interpreta. Se todo mundo interpreta na vida real, qual a diferença de um ator ou de um não ator? Que um ator, ele tem o espaço dele, ele vai estar falando alguma coisa com o objetivo de um personagem, não como um objetivo normal de vida. Eu acho que o ator tem a técnica, né, de saber como colocar as coisas. A gente interpreta dentro do dia a dia do que a gente aprende, né? Pois mesmo na tormenta, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso conceber e exprimir sobriedade, o que engrandece a ação. O ator, ele tá interpretando, mas ele tá trabalhando, né? Na vida real, a gente tá tentando sempre escapar de alguma, né? E aquela mulher? Acho que tá atuando. Criou-se um personagem em cima dessa minha maneira de atuar, de trabalhar. Como aeromoça, eu acredito que em alguns aspectos o meu trabalho é parecido com o de atriz, já que eu tenho um público que está me vendo. A minha profissão é operador de tráfego. Também em relação ao figurino, né? Ao modo que a comissária se veste, aos gestos, também são ensaiados, tem um padrão. Eu sou um ator não credenciado, deu pra entender? Todos nós representamos, todo ser humano representa papéis, né? A diferença é que o ator consegue representar sobre um palco esse papel à vista do público, né? Então, existem algumas pré-condições, ele tem que ter um pouco de talento, um pouco de vocação, né? O que é vocação? Vocação é vontade de fazer e talento é jeito de fazer. É preciso desaprender um monte de coisas para conseguir chegar a uma personagem. O processo de construção da personagem é, na verdade, um processo de desconstrução dos seus próprios obstáculos mentais e físicos, musculares. O processo do encontro de um personagem, ele é difícil porque você não sabe exatamente onde se pegar. Na verdade, você tem que ficar prestando atenção nos seus sentimentos, na sua emoção, no que o seu interior vai dizer, porque como é você que vai interpretar, você tem que prestar atenção um pouco na sua sensibilidade. Você tem que desaprender tudo aquilo que for formal, aquilo que você tem como preconceito em relação à atuação. A atuação, ela tem que ser natural, tem que ser orgânica e tem que ser psicologicamente correta. Muitas vezes também eu observo alguns bichos, por causa do instinto. O instinto do animal você observa, aí você vê que é uma matemática o instinto quando ele aflora. Verdade absoluta! Isso, os lábios. Quanto mais você observar os seres humanos, e no meu caso eu gosto muito de ver criança, porque criança tem umas reações muito genuínas, muito francas, e são muito bonitas de ver. Eu reparo o senhor Jourdan, que eu faço no Burguês, é totalmente inspirado em reações de criança, porque eu achei que a ingenuidade do personagem tinha a ver com a ingenuidade infantil. 3, 2, 1, vá!
isso? Quanto tempo eu perdi? Não dá para você ser ator se você não tiver uma técnica profunda. Eu acho que não há necessidade de uma escola e nem deve ser pré-condição para você trabalhar profissionalmente você ter passado por uma escola. Os talentos estão aí, surgem, são maravilhosos, sem escola. As pessoas quando entram aqui querem ser... Ah, quero ser ator, mas não sabem nem o que significa nada. Quer um lugar ao sol que, com tanto desemprego, até... Eu vejo, ok, é legal, mas às vezes não é aqui, é em outro lugar. Este é desequilíbrio. Impermanência, que mais? Incondicionamento, que mais? Insubstancialidade. As três coisas, os três princípios para o budismo, ok? A primeira coisa que ele aprende, eu tento mostrar que tem que ser primeiro, antes de mais nada, gente, homem. Se não for gente, não adianta nada. O Zen Budismo tem algo a ensinar sobre a arte de ser ator. Pelo menos na história de Uiko, que procurou Bodhidharma, o primeiro patriarca do Zen chinês. Uiko disse ao mestre: "Não tenho paz na minha mente, pacifica minha mente." E o patriarca Zen disse a Uiko: "Traz tua mente à minha presença e eu a pacifico." Mas Uiko se inquietou ainda mais e disse: "Mas quando busco minha própria mente, não consigo encontrá-la", diz Uiko. E o mestre Bodhidharma imediatamente respondeu: "Pronto, pacifiquei tua mente." Vejo tudo, eu vejo a cabeça dele, eu vejo como é que ele é muscularmente para poder fazer teatro, eu vejo como ele é vocalmente para fazer teatro. Qualquer pessoa será capaz de dizer, de ver uma pessoa andando na rua, de saber se ela é muito infeliz, se ela é pouco infeliz, se ela é feliz. Pela maneira, pelo olhar, você já sabe, pelas bochechas, pela maneira de conversar com você, você vê que é uma pessoa mais resolvida, né? Mais tranquila. E aí você vê que está mais próxima de uma certa harmonia. O pior é que as pessoas mentem para si, não sabem que estão mentindo. Quando uma pessoa mente para mim, eu fico com pena, porque falo, ele não está mentindo para mim. Esse cara está mentindo para si. Existem muitas técnicas de representação. Por exemplo, a técnica dos atores que parecem encarnar seus personagens, como James Dean e Marlon Brando, seguidores do famoso método do Actor Studio de Nova York. Se você trabalha esse todo integrado, voz, corpo, o gesto e o texto, você tem como resultado alguém em cena que está totalmente ali. O Roland Barthes sempre dizia isso. Aquilo que a minha fala esconde, o meu corpo diz. As pernas, né, nas pernas e o pé, na verdade, são o que te sustentam, né? É o seu apoio. Então, a partir desse apoio, né, como você está usando esse apoio, determina muitas vezes como você vai conseguir falar, se expressar. Isso aqui não dá pra fazer mais nada. Se eu resolvo que eu vou levantar dessa cadeira, existem várias formas que eu posso usar para levantar. Eu tanto posso decidir me apoiar aqui e para levantar, como eu posso de repente daqui só fazer assim e levantar, ou eu posso cruzar a perna, virar e levantar de costas e sair andando, ou eu posso ficar assim e tentar daqui levantar, enfim. Para essa pesquisa toda de movimentos, de possibilidades da ação, o corpo, se ele já tiver alongado, afinado, quer dizer, se ele tiver com um espectro maior de possibilidades, a pesquisa é mais rica. Mexendo a língua. Então eu tenho a minha voz que acontece dentro do meu corpo, colocação, apoio, sustentação, ressonância, projeção, articulação, né, contato com a emoção, etc. Clareza na linguagem, na hora da expressão. E tenho também o que ela provoca no espaço ao mesmo tempo que eu estou falando. Não! Percebe que ele dá uma osciladinha? Quando é que a sua voz some na vida normal, assim? Se ela já sumiu alguma vez? Por exemplo, quando você tem uma emoção muito forte que você não
né? Não consegue falar, né? Ou então, quando... Como é que era mesmo? Né? Quando você esquece, não vem nenhum pensamento, você também não tem como fazer isso daqui funcionar. Que fica esse cara de canto lírico, mais batatão. A emoção mobiliza um espaço interno, interferindo no tamanho da caixa torácica, e isso é definitivo para o caminho do ar que vai proporcionar um determinado tipo de voz, certo? Uma forma de voz, né? No caso, o emocionado, traumatizado, o assustado, né? Então, o ator, ele tem que saber muito como funciona esse instrumento para poder fazer essa variação sem ficar rouco. O sul, né, blues, eles fazem... Garganta. Então, a voz, ela tem... É como se fosse a mesma substância em diversas fases, né? Como a água, no sólido, no líquido e no gasoso. E a voz, ela tem essa mesma diversificação de realização. Você tem uma voz interna. Quando você pensa com uma voz. A gente não pensa mais com imagens. Pelo contrário, né, com a informática e todo esse negócio, a gente cada vez mais pensa em palavras. Né? Quer dizer, se eu pegar, se eu estiver fazendo ar e eu te chacoalhar, você vai vibrar. Então, cria o seu próprio vibrato. Bom, eu tenho que considerar já que eu estou aqui no palco, né? Então, eu posso estar falando aqui como se eu falasse para você, aqui pertinho, né? Não, vou fazer depois, não. Tá, então, bom dia, meu amor. Hã? Agora, se eu quiser dividir com todo mundo essa sensação, eu vou ter que considerar no nosso campo todo o espaço restante do teatro. E é aí que eu vou falar com você, sentindo ali. Então, eu já tenho os ângulos da geometria espacial. Então, eu vou falar... Bom dia, meu amor. E vou sentir que isso ressoa pelo espaço. É que na televisão, a atmosfera fica difícil captar. Mas não perca a oportunidade de ir para o teatro checar você mesmo, por si próprio. Isso, não vai até o fim do ar, pausa, respira, começa em outro tom. E para relaxar... Não trabalha mais daqui, né? No cinema e na televisão, cresce em você, cresce em outra. No teatro, cresce em você para cara minha nossa para minha. Eu continuo respirando normalmente, mas você quer mais alto ainda. Isso aí não vou crônia passar para ninguém outro não. Que alterou nada? É graduação sempre. Agora na projeção de voz que está por aí, esse negócio de coisa, aí sim, porque você é bossa nova, né? No cinema, vai ser abaixado da jogada. No teatro, você, ai que dor que eu sofro! Você vê lá no meio da plateia, você tem que falar, não tem que falar isso, é por aqui. Ai, crava, sai, eu tô tranquilo aqui. Sai, eu tô tranquilo, tô falando com você normal, a mesma respiração que eu uso. Oficinas. Oficinas. Mas o que é que ele tá fazendo? Oi? Soldado. Ele tá atirando, ele tá matando. Só gente. Mas como é que sabe que é um militar se ele não tá falando nenhuma palavra? Mas o gesto. Pela mímica. A mímica diz. Tá representando o Maguila. Tá fazendo mímica aí. O mímico de pantomima é um ator sem voz. É um trabalho desenvolvido pelo Marcel Marceau nesse século. Todo o trabalho dele foi desenvolvido a partir exatamente da expressão, né, de histórias, e a partir só do corpo. Todos os atores usam, né, o corpo para falar em certo nível, porque o corpo é a célula básica do teatro. Você põe uma pessoa em cena, ela está fazendo teatro. Se você tira ela de cena e coloca uma emissão radiofônica, já não necessariamente é teatro, pode ser rádio. Então, o corpo é a célula básica e a voz é corporal, porque
a gente está falando e aqui tem ondas que estão passando pelo espaço. Então a voz é física. Então tudo é corpo, até a voz. A técnica de interpretação de Charles Chaplin era toda baseada no gesto. Ele emocionava com o movimento do corpo, como um bailarino. Nesta cena, por exemplo, Chaplin interpreta um milionário beberrão que acaba de ser abandonado pela mulher. Quando Chaplin se vira para a câmera, ele revela o seu domínio da técnica de interpretação pelo gesto. O milionário não está desolado porque a esposa o deixou. Ao contrário, ele está muito feliz, o que prova que o grande ator é também um grande enganador. O ator é como um atleta. E eu fazia o Joseph K., que é o homem que é processado sem saber o que está acontecendo. Um belo dia ele acorda na vida dele e não sabe o que está acontecendo, ele é processado e vai atrás desse processo. Então, ele caminha parte da vida dele atrás do próprio processo. Tinha um gesto que era do corpo, da contração do corpo, da tensão do corpo, levava até a cabeça, que é onde tudo estava acontecendo. Porque essa peça, a peça do Gerard, acontecia tudo na cabeça do próprio Joseph K., ou seja, na cabeça do próprio artista também. Então tinha um gesto que a gente sempre repetia, que era... Ou seja, a cabeça paralisava tudo. Então, em todos os momentos de ápice, de tensão máxima, ou quando ele estava esperando alguma coisa, de repente era um descontrole do corpo, a mão que vinha, e que a cabeça então controlava. Então, a partir daí ficou mais ou menos isso, a expressão, né? Vocês dizem para eu ser sensato e se comportam da maneira mais insensata possível. Invadem minha casa e me fazem caminhar através do meu próprio desespero. É o bastante para fazer vomitar um cão. No expressionismo, você joga o máximo dos máximos das emoções, tenta abstrair aquilo e fazer, tornando aquilo uma figura, um desenho. Portanto, alguma coisa que ele já vai estranhar, ela sempre... Vencendo, porque saio de alma lavada, apesar do meu corpo feder a podridão de todas as vidas que nele tocaram. Portanto, para mim, o teatro, geralmente, as peças que eu faço são difíceis. E o que é legal disso, que você acha que nunca vai conseguir, e no fim dos ensaios você está se apropriando de coisas que jamais pensou em se apropriar. O ator é como um atleta do coração. Para Aristóteles, o coração é o centro e o senhor do corpo. Ele é o órgão para o qual todas as sensações são enviadas. É no coração que estão o saber e a inteligência. Dessa ideia que vem a expressão saber de cor, que significa literalmente saber de coração. Dessa expressão surgiu o verbo decorar. No sentido deste verbo, está implícita a ideia que reter informações na memória significa guardá-las no coração, junto com a inteligência e com os sentimentos. O Stanislavski teve a oportunidade de assistir grandes atores, enormes atores, o Salvini, por exemplo. E o sistema dele nada mais foi do que observar qual era o trajeto desses atores, o que esses atores faziam para que todas as noites eles tivessem inspiração. Quem começou a estudar Stanislavski fica profundamente decepcionado, porque pensa que Stanislavski é sentir. Sentir. Para sentir tem
toda uma técnica que é a seguinte, olha, eu tenho que saber que essa minha camisa aqui, ela é preta, branca, cinza, tem uma listinha preta mais fina. Eu tenho que ser capaz de olhar para essa camisa e daqui a pouco descrever como é que é o tecido dela, porque isso treina a minha capacidade de captação do mundo, a minha absoluta concentração, entendeu? Stanislavski criou uma linha contínua de ação, quer dizer, a vida do personagem em todos os momentos, em todas as cenas, e quando ele não está em cena, depois quando ele volta em cena, e etc. É o processo de trabalhar interiormente com o personagem, com a poesia do personagem, com a relação do personagem com a obra. Aí está o Stanislavski, está a grandeza do Stanislavski. No Stanislavski, por exemplo, teve um desastre. Eu faço isso sempre com alunos, né? E aí teve um desastre de carro, uma pessoa morreu, aí de repente a mãe chega, encontra o filho, e ela vai pro filho, meu filho. Aí ela começa. E entra toda aquela coisa, e acaricia o filho e faz, tá, né? No Brecht, por exemplo, de repente ele faz o exercício da terceira pessoa. A terceira pessoa não está tão envolvida quanto a mãe. E nem está precisando reproduzir a emoção exata da mãe. Então, essa terceira pessoa, ela chega e fala, gente, eu vi um desastre. Uma coisa terrível, você não pode imaginar. Tinha toda espécie de gente de lado. Tinha um cara que estava tão nervoso e ficava... Entendeu? E aí a mãe, quando a mãe chegou, abriu, todo mundo chegou de lado, aquela mulher foi, de repente chegou perto do filho, aí... Nossa! Que coisa que foi! Então, de repente, tem uma possibilidade de contar que permite uma observação, às vezes, mais ampla de tudo que está em volta, de falar aquele moço ali que estava aqui fazendo televisão, eu acho que ele devia ser script, qualquer coisa, então ele ficou completamente tomado, que ficou, sabe, não sabia se ajudava, não sabia se punha o script no chão, não sabia. Aí eu começo, de repente, a ter a possibilidade de ter a descrição do que se passava fora do desespero da mãe que vê o filho morto. Que é a coisa do Brecht que pega o contexto, quer dizer, tudo o que está em volta, não é? Bertolt Brecht pretende na obra dele, que é toda ela voltada pela transformação disso, através de uma sociedade em que o homem possa, não que seja todo mundo igual, todo mundo seja rico igual, isso é bobagem, não é nada disso, não é esse comunismo primário, mas é uma coisa de que o homem tem direito, todos os homens têm direito à educação, à cultura, à beleza, à música, à poesia, à saúde, entendeu? À habitação, a uma série de coisas que são fundamentais, e das quais a gente não pode abrir mão e falar que está tudo resolvido. Está resolvido como? Agora, a técnica do Brecht é feita para refletir, quer dizer, você nunca consegue sair sem ter refletido, porque durante todo o tempo ele te leva a refletir. Segundo o mito, o primeiro ator apareceu nos cultos ao deus grego Dionísio. O ator era alguém que incorporava o deus dentro de si. Ele representava quando estava fora de controle. Representação era sinônimo de êxtase. A gente utiliza a representação. Eu faço ela, por exemplo, eu faço uma série de técnicas, eu imito uma porrada de técnicas, uma coisa, mas eu brinco com vários teatros. Mas eu procuro não perder sempre o chão do estar ali, né? De estar ali. O teatro é o lugar do anarquista coroado. A sociedade tem que compreender que tem um lugar, um espaço físico em que ela deve coroar a loucura, que ela deve coroar os desejos dela, que ela deve coroar o que é impossível. O que é impossível. Porque uma sociedade que não tem isso é uma sociedade medíocre, é uma sociedade massacrada, é uma sociedade pobre. Deixem-nos nadar em nossos corpos. O transe leva a consciência. Leva a consciência porque o transe, no sentido que eu estou dizendo, é um estar que te põe em consciência com o carro que está passando, enfim, com o calor que está fazendo, com a lua que vai crescendo, né? Com a textura desse tapete, você vai trabalhando cada vez mais, aí você chega aqui agora e tudo fica fácil. Representar, para começar, não acredito. Eu acredito em apresentar, tornar presente uma coisa. Representar, tem.
Você pode também, mas não é... tornar presidente 2 vezes. Você se representa e... Mas se não tem apresentação, não tem teatro. O teatro precisa da apresentação. No teatro kabuki não existem atrizes. Os homens representam também os papéis femininos. Há uma história sobre um desses atores travestis. Com mais de 50 anos, ele continuava interpretando mocinhas virgens. A esposa deste ator dizia que ele deveria se aposentar. Segundo ela, o marido não tinha mais idade para aquilo. Um dia, a mulher daquele ator recebe a visita de uma jovem admiradora do marido. Ela ficou enciumada, mas deixou a visitante entrar na sua casa. E, para sua surpresa, a jovem admiradora era o próprio marido, vestido a caráter. A arte é a mentira que atinge o ponto culminante. É a mentira que se impõe como a verdade mais verdadeira. No próximo programa, a gente continua falando sobre teatro. O Prédio.